Oi gente, hoje eu vim aqui no canal da minha mãe contar um pouquinho pra vocês sobre a minha síndrome do pânico e a minha ansiedade, poder dividir com vocês um pouquinho sobre isso, bem como eu consigo conviver com essas duas coisas, tá? Tudo começou quando a minha mãe teve depressão. Ela estava grávida de mim e ainda me teve com depressão. Isso acabou transmitindo pra mim. Então ela me amamentava mesmo doente. Então desde pequena eu tenho isso. Pra quem não sabe, eu tenho 17 anos, então eu convivo com isso praticamente a minha vida toda. Eu cheguei a fazer tratamento com psicólogo aos meus 7 anos de idade, porém eu não lembro muito dessa fase porque eu era pequena. Então, nessa fase eu lembro que eu tinha uma bolsinha onde eu tinha uma caixinha de uma imagem da Nossa Senhora. Nela eu carregava vários terços, que aquilo me ajudava na minha cabeça e realmente me ajudou a me sentir mais segura comigo e também a me proteger. Eu acreditava que aquilo ia me proteger e realmente isso, pra quem acredita, protege. Eu não entendia muito nessa fase pequenininha que eu não entendia muito sobre o que era a síndrome do pânico, sobre o que era a ansiedade. Eu não entendia o que era, eu só sabia que eu sentia medo. Mas eu não sabia distinguir que o medo que eu sentia era isso, era uma doença. A caixinha que eu disse que eu tinha de tercinhos, eu tenho até hoje, por sinal, é uma caixinha dessa aqui, gente. E ela tá meio amassada, não dá pra abrir. Mas eu tenho tercinho aqui dentro. E eu guardo ela sempre embaixo do meu travesseiro. Então eu tenho essa caixinha desde que eu tinha, desde que eu tinha 7 anos de idade, desde quando eu era pequena. Então eu sempre tive essa caixinha da Nossa Senhora de Fátima. É nela que eu carrego os meus terços e até hoje eu coloco ali embaixo do meu travesseiro porque eu acredito que ela me protege. Então é dessa forma, carregando os tercinhos na caixinha, que eu me sentia mais calma em relação ao meu medo. Quando eu tinha 11 para 12 anos, meus pais, eles se separaram e isso mexeu muito comigo. Foi uma mudança que mexeu muito comigo e quem tem síndrome do pânico entende, sabe disso, que nós não gostamos de mudanças grandes, que mudem a nossa vida forte, do nada, sem planejamento, pelo menos no meu caso. Eu tenho que planejar aquilo que, se é uma mudança, tem que planejar, porque pra mim poder aceitar, sabe, ficar mais tranquila em relação a isso. Quando é uma mudança do nada, e aquilo ali acaba mexendo fortemente com o meu emocional. Nessa época eu senti muito medo e eu descontava o meu medo na comida. Então eu engordei muito, eu fiquei acima do meu peso normal. E eu tinha 12 anos nessa época, era em 2013, eu acho, se eu não me engano. Eu fiquei doente e eu engordei tudo. Então depois, acho que depois de uns 3 anos eu me adaptei, aprendi a me adaptar com a situação, aprendi a aceitar o que estava acontecendo. Então eu melhorei e fiquei normal de novo, meu peso estava normal, a minha saúde mental estava tranquila, eu estava confiante, estava segura, me senti bem na situação que eu estava. Minha mãe, ela se casou de novo e eu me senti bem com aquilo. Então aquilo me fez meio que deixar o meu medo de lado. E eu continuei vendo meu pai, então aquilo não foi uma coisa... Depois eu vi que não era algo tão... não era pra tanto exagero, mas na hora que a gente sente o medo, a gente acaba exagerando, imaginando coisas que possivelmente a gente nunca mais vai ver a pessoa que a gente gosta. Então eu continuei vendo. E aí eu meio que não tive mais nenhum problema assim emocional forte depois desse tempo. Eu melhorei depois de 3 anos. Depois, em 2016, eu tive uma crise forte no meio do ano, nas férias de julho. Eu tive uma crise, porque nessas férias, gente, eu fui passar as férias com o meu pai. E normalmente eu não fico muito tempo na casa do meu pai, como eu fiquei nesse ano, no ano de 2016. Eu passei o mês todinho das férias na casa dele, e a casa dele, ela é escura, ela é fria, ela não tem luz do dia, ela não tem claridade, ela é meio desconfortável pra mim, então eu não me sinto muito bem quando eu vou lá e passo os dias que eu passei lá. Então no meio do mês, que era o mês todinho que eu combinei de ficar lá, no meio do mês eu já queria voltar pra minha casa. Aquilo foi mexendo um pouco comigo, me deixando com o emocional meio pra baixo. Então aquilo foi me fazendo mal, aquele ambiente, tudo, eu acordava tarde. E eu ficava pensando muito, porque eu ficava muito com a minha cabeça desocupada. Então eu pensava muito, minhas mãos estavam geladas,
e suando frio. O meu coração batia muito rápido, eu chorava de medo. E foi aí que eu voltei pra minha casa mesmo antes das férias terminarem, se aquilo passava. Eu cheguei em casa muito mal, eu tive que dormir com a minha mãe quando eu cheguei por alguns dias, enquanto aquilo não passava. Eu tive que tomar chá calmante, eu via coisas mais alegres que me deixavam mais felizes. Eu fiquei também com as pessoas que eu gosto, fiquei com umas amigas minhas também, elas foram me visitar porque eu tava muito mal, então o ambiente, eu ficar com a minha mãe, ficar com o meu padrasto, ficar com as minhas irmãs, ficar na minha casa, foi me fazendo melhor, sabe? Eu fui me recuperando aos poucos, então aquilo durou o restante das férias. Ainda tinha acho que 1 semana, 2 semanas de férias que eu estava tendo, então eu fiquei em casa e fiquei com a minha mãe. Minha mãe saiu comigo, tudo, então aquilo foi me deixando melhor também. Então todas as noites que eu estava doente, eu dormi com a minha mãe. E eu tomava muito chá calmante também, que eu acreditava que aquilo ia me fazer melhor. E eu também pedia pra Deus sempre, tipo, me fazer ficar um pouco melhor. Até porque, quem não sabe, igual eu falei no começo do vídeo, gente, eu tenho uma caixinha de terças. Então eu acredito muito que Deus tá comigo, independente de todas as coisas. E até nesses momentos mais difíceis é aí que eu realmente peço mais proteção pra mim ficar um pouco melhor. E nessa fase eu comecei a procurar um pouco mais sobre aquilo que eu tava sentindo. Então eu procurei saber quais eram os sintomas, eu procurei entender um pouco mais daquilo que tava acontecendo comigo, pra eu poder saber lidar com situações futuras. Se eu fosse ter de novo, eu ia saber controlar, ia saber que eu tava sentindo aquilo, que aquilo ia passar. Então eu procurei ler, eu procurei saber mais e eu entendi o que eu tava sentindo e o que eu... E depois de um tempo, passou, eu voltei pra escola e eu tava tranquila com isso. Então eu não tive outra crise forte dessa de síndrome do pânico. Eu não tenho até hoje uma crise dessa de ficar doente, de chorar, nada. Eu não tive mais. Em 2017, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, porque... Foi assim, gente, no começo de 2017 eu me mudei de casa e vim pra uma casa totalmente diferente, pra um bairro totalmente diferente, pra uma escola, tive que mudar de escola e pra uma escola totalmente diferente também. E eu me afastei das pessoas que eu já tinha um vínculo na onde eu morava, que eram minhas amigas, meu namorado, eu também parei de vir todo dia. Tinha acabado de começar a namorar, eu tinha começado a namorar no final de 2016, então era recente meu namoro. Por conta de todas essas mudanças, de todas essas coisas, acabou mexendo uma energia muito forte, fechou minha garganta. Minha garganta ficou cheia de pus, ficou horrível, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água, fiquei assim durante, acho que 1 semana e pouquinho. Aí eu fui ao médico, porque eu estava com medo daquilo piorar, e eu fui ao médico, eu levei medicamento, tomei medicamento na veia 4 vezes, e eu fiz alguns exames e os médicos não descobriram o que era. Aí depois de algumas semanas, depois de 1 semana eu acho, gente, eu me adaptei com o lugar, me adaptei com a escola e aí passou a minha alergia e minha garganta ficou melhor. Eu me adaptei com o lugar e comecei a me sentir mais segura, então isso fez com que todas as coisas que eu tava sentindo, minha alergia, meu medo também, todas as coisas sumissem. Eu fiquei me sentir mais segura com o lugar. Eu ia deixar de ver as pessoas que eu gosto, mesmo longe, sabe? Então eu ia continuar tendo contato com as pessoas, ia continuar minha vida normal, só ia fazer tudo de novo. Então pra mim, quando aquilo passou, eu vi que não era muita coisa, sabe? Que eu tava realmente doente porque eu imaginei milhões de coisas que iriam ser antes de acontecer. Isso é o mal da ansiedade. Hoje em dia, mesmo tendo essas duas coisas, a minha síndrome do pânico e a minha ansiedade, eu aprendi a conviver com elas. Você aprende isso com o passar da sua vida. Eu não tive outra crise de síndrome do pânico como a que eu tive em 2016. Essa foi a última vez, eu não tive outra por enquanto. E também a minha ansiedade, ela ainda convive comigo no meu dia a dia mesmo, gente. É uma coisa que eu tô aprendendo a lidar, na verdade. Tem horas que a gente fica meio apavorada, a gente tem que respirar e se controlar e se colocar no seu lugar, né? E falar, não, calma, isso vai passar, é só uma coisinha de nada. Mas quando você tem ansiedade, se você tem ansiedade, você vai me entender, a gente imagina muita coisa que pode dar errado antes mesmo daquilo acontecer. Então,
até nos meus momentos mais tensos da minha vida, que eu tenho que fazer uma coisa que requer algo de mim, eu tenho medo, eu respiro fundo e eu tento fazer aquilo, mesmo com o medo, pra enfrentar o meu medo, pra crescer em cima dele e pra, quando eu fizer, eu vou me sentir muito melhor. Eu vou me sentir mais confiante, mais feliz, então aquilo vai me fazer bem, vai fazer eu criar uma autoconfiança que às vezes a gente mesmo não tem. Quem tem ansiedade, normalmente não tem autoconfiança em si mesmo, porque isso afeta um pouco, você fica meio balançado, fica meio que desacreditando de você mesmo. Então, eu aprendi, estou aprendendo ainda, né, tenho 17 anos só, tô aprendendo a lidar com isso. Hoje em dia eu já consigo controlar melhor, eu tenho um controle, tipo, mesmo, cada um tem o seu jeito de controlar. Pode ser que o meu jeito seja diferente do seu, enfim. E a gente tem que aprender também a parar de criar um problema muito grande pra uma coisa tão pequenininha. Então é isso, gente. Eu só queria dizer que se você passa por isso, se você tem síndrome do pânico muito forte, uma coisa, sabe, que não tem nem como você controlar, até porque eu acho que você ainda não tem esse jeito de saber controlar nem a sua ansiedade, é recomendável que você passe com um profissional que possa te ajudar, que possa te orientar, que você possa desabafar com ele e contar pra ele o que tá se passando na sua cabeça. Essa é a minha experiência com a minha síndrome do pânico e a minha ansiedade. É uma coisa que mexe comigo. Então, quando você for procurando se entender, se conhecer e saber o que você sente, você vai aprender a controlar isso e você vai aprender a conviver com isso. Porque eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai deixar de ter, né? É uma coisa que, querendo ou não, uma hora ela vem e vem com tudo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau!